profetiza batendo palma e dando glória. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão cansados, irmãos? Vocês já estão querendo ir embora? Glória a Jesus. Irmãos, daqui a pouco nós vamos embora para casa. Abra a tua Bíblia daí. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em João capítulo 11, versículo 4. Nós já vamos embora. João capítulo 11, versículo 4. Glória a Jesus. Irmãos, eu já quero aqui agradecer a pastora Cleide, ao pastor que nos recebeu com tanto amor, irmãos. Nós passamos aqui uma época, igual o irmão que estava testificando. Nós passamos aqui na época da pandemia e a pastora Cleide, mas o pastor nos recebeu na igreja, nos apoiou e ele foi o nosso pastor quando a gente estava aqui. E nós levamos eles embora no nosso coração, irmãos. E hoje nós sabemos o quanto é difícil pastorear a igreja. Glória a Jesus. Nós fomos ovelha, hoje nós somos pastor. Por isso que eu digo para você, quão bom é ser uma ovelha obediente, porque o dia de amanhã você não sabe o que o Senhor preparou para você. João capítulo 11, versículo 4, quem encontrou diga amém. Quem está procurando diz me espera. Amém, todo mundo encontrou? Então vamos ler o versículo 4 que diz assim, ó. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã, e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Amém? Pode se assentar. Se assenta glorificando ao Senhor. Irmãos, glória a Jesus. Eu sei que está um pouquinho tarde, mas a Bíblia diz que nós não devemos ter pressa para sair da presença do Senhor. E quando as irmãs estavam fazendo aquela apresentação, irmã, para mim aquele culto podia acabar naquele momento. Porque Jesus, ele desceu na casa. Quando as irmãs estavam fazendo aquela apresentação, eu vi quando descia anjos sobre a igreja. Glória a Deus! Deus, ele me deu uma visão, irmãos, que há muito tempo eu não via. Porque as pessoas hoje, elas estão preocupadas com multidão. Mas Jesus, ele nunca precisou de multidão para abençoar a vida de ninguém. Aleluia. Jesus, ele nunca precisou estar cheio de pessoas para dar a minha bênção. Porque aonde ele passava, ele falava assim, que seja feito segundo a sua fé. Que seja feito segundo a sua fé. Então não é com a fé do pastor, não é com a fé da pastora, mas é segundo a minha e a sua fé. Eu quero pegar rapidinho para você, porque eu aprendi, não é muito falar, mas é o pouco ouvir e obedecer o que Deus já falou. A Bíblia diz que é onde Jesus passava, algo acontecia. Só que a Bíblia relata em poucas palavras que Jesus, ele parou, ele entrou e ele ficou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Só que aqui tem um versículo que me chama a atenção. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele amava Marta, ele amava Maria e ele amava Lázaro. Só que também está dizendo que quando Lázaro fica enfermo, ele falou, peraí, se Jesus ele me ama, se Jesus ele viveu na minha casa, se Jesus ele comeu da minha mesa, se Jesus ele estava aqui, se eu chamar ele vai vir depressa. Lázaro estava doente, Marta e Maria falou, peraí, vamos chamar quem tem vitória para dar. Só que a Bíblia diz que quando Marta e Maria mandam buscar o mestre falou assim, ó, volta e fala que não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. E eu posso ver, quando eu leio essa palavra, eu posso ver, eu posso entender, eu posso ver Marta olhar para Maria e falar assim, acalma, porque Lázaro não vai morrer. Porque quem disse é quem dá a vida e é quem tira a vida. Glória a Deus! Quando eu leio essa palavra, eu posso ver Marta e falar, peraí, o nosso irmão está ficando cada dia pior, mas Jesus disse que ele não vai morrer. Só que aí dá um problema. Aleluia. Todas as vezes que Deus liberar uma palavra sobre a tua vida, te prepara. Ei, Se Deus diz que a porta vai abrir, todas as portas vão fechar na sua
vida. Se Deus ele disse assim, eu vou levantar o teu ministério, o teu chamado, te prepara porque você vai cair. Se Deus ele disse assim, vai ter crescimento, te prepara porque você vai ter que descer primeiro. Sabe por quê? Porque Deus ele vem pela contralógica. A gente pensa que Deus vai vir da direita, ele bagunça tudo e ele vem da esquerda, porque ele não deram satisfação para Deus. Glória a Deus. E eu posso ver Marta olhar para Maria e falar, não, se o mestre disse, então pronto, o irmão não vai morrer. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que naquela época, Jesus ele não procurava quem tinha status para ele andar. Jesus ele não procurava quem tinha status, era bem sucedido financeiramente para ele entrar na casa. Mas ele procurava um coração aberto que estava disposto a ouvi-lo e a receber. Glória a Deus. Só que hoje nós mudamos. O tempo passou e nós somos uma geração que, se Jesus não tiver misericórdia de nós, irmãos, eu digo de nós, porque nós somos uma geração que nós olhamos primeiro a aparência. Nós olhamos primeiro o status que a pessoa tem. E eu vou provar isso para você. A Bíblia diz que Jesus ele era conhecido como amigo de pecadores. Mas hoje nós queremos andar com quem tem algo para oferecer para nós. Nós só somos bem-vindos se nós tivermos dinheiro, se nós tivermos recurso e se nós tivermos alguém para dar um empurrãozinho. Um dia nós entramos no mercado e o pastor foi comprar uma carne. Só que quando nós chegamos, o açougueiro olhou de cima e embaixo e ele nem deu moral. E eu guardo isso até hoje, porque eu aprendi com isso. De repente, chegou um homem de terno e gravata. Chegou, parou do nosso lado, voltou a fila. O açougueiro olhou para ele e disse assim, o que o senhor precisa? E eu dei uma olhada pro pastor, eu falei, nós estamos aqui faz hora. Irmãos, e pensa num crente que é assim mesmo, sou eu. Eu falei, peraí, pastor, mas nós estamos aqui na fila faz hora. Chegou a nossa vez, o açougueiro nem olhou para nós. O pastor falou, vigia. Eu falei, vigia nada, nós estamos na fila faz tempo. E aí eu olhei para o açougueiro, né, pedi uma carne. E perguntei, você pode cortar? E ele disse, não, corta na tua casa. Falei, ok. Aí o moço do lado falou assim, eu queria que você contasse assim pra mim. Ele, sim senhor, o senhor que manda. Eu olhei pro pastor, falei, que mundo é esse que nós vivemos? Voltei pra minha casa, irmãos, revoltada. E quando eu cheguei na minha casa, que eu fui orar, Jesus ele disse assim pra mim, o mundo é dos espertos, mas o céu é dos escolhidos. Mas eu quero ver tomar o lugar daquilo que Deus já reservou para a sua vida. E a Bíblia diz que Marta, Maria e Lázaro confiavam em Jesus. Falou assim, peraí, o mestre comeu na minha mesa. Ele entrou na minha casa. Eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Quantas vezes Deus te prometeu algo e o negócio bagunçou? Quantas vezes Deus falou assim, você veio para um culto como esse, Deus usou um profeta, você foi embora confiante. Chegou no outro dia e desandou foi tudo. Quantas vezes você vem para um culto como esse, Deus usa o pastor, Deus usa a pastora, Deus usa o profeta, você vai chegar na tua casa e fala, não, eu fui na igreja, Jesus falou. Você nem ora mais porque Jesus falou. Você fala, eu vou até esquecer isso aqui, porque Deus falou que ele vai fazer. E aí o negócio bagunça tudo. Sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? Será que o profeta mentiu para mim? Será que ele errou? Só que eu quero dizer para você, todas as vezes que Deus se levantar para dizer algo para você, o diabo, irmãos, ele não vai sentar, cruzar o braço e esperar Deus te abençoar. Ele também vai se levantar contra a sua vida. Só que a Bíblia diz que Marta e Maria, elas creram, mas o irmão dela creu. E se fosse no seu lugar, você não ia continuar vindo para a igreja para dar glória para Jesus? Você ainda ia se prostrar e falar, Senhor, eu estou aqui no propósito de jejum, porque eu sei que eu perdi, mas eu sei que o Senhor é Deus. Eita. A Bíblia diz que Lázaro morreu. Aí bagunça todo o nosso pensamento, toda a nossa mente de cristão. Porque nós cremos que o que Deus fala, Ele faz. Porque a Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Mas só que a palavra de Deus, ela acontece do jeito que Ele quer que aconteça. Só que aí quando Lázaro morre, aí vem a vizinhança, porque pensa alguém que gosta de saber da vida da gente, irmãos, é os vizinhos. Pensa alguém que gosta de saber da vida da gente, é os parentes. Aleluia. Pensa alguém que gosta de saber se está indo tudo bem na vida da gente, para sair falando mal, gente, é aquelas pessoas que sentam na nossa mesa todos os dias. E a Bíblia diz que vieram pessoas de longe para ver Marta e Maria chorar. Vieram de longe observar a vida dela.
E uns vieram para ter compaixão, outros vieram para observar e outros vieram para perguntar: cadê aquele que curava que andava com ela? Meu Deus! Quantas vezes na sua vida as coisas desandam, aí chega uma amiga e fala assim: mas tu não é crente? Eita! Tu não dá todo mundo na Glória a igreja? Deus! Aleluia! Quantas vezes as coisas bagunçam na sua vida e as pessoas falam assim: mas você não orou, você não jejuou, Deus usou o profeta para falar com você? Só que Deus, irmãos, Ele faz do jeito que Ele quer. O negócio é que Ele vai funcionar. Só que Deus, Ele faz exatamente do jeito que Ele quer. A Bíblia diz que de longe olharam, observaram, choraram. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: agora nós vamos lá. Eita! Aí o discípulo falou: mas eu não estou entendendo, o senhor disse que ainda não era hora. Aí Jesus disse assim: mas agora eu vou lá. Eu quero dizer para você que é agora que Ele vai se levantar para resolver o seu problema. E é agora que Ele vai entrar para calar a boca de quem falou mal de você. Você sabia que tem situação que Deus Ele espera bagunçar mesmo para provar o meu caráter? Aleluia! Você sabe por quê? Porque vir para a igreja, você já viu que tem crente que quando está tudo bem, ele vem para a igreja e ele xinga todo mundo, né? Mas quando o negócio de santo ele entra, ele não fala com ninguém. Sabe por quê? Não é que ele não quer falar, é porque está doendo demais. E a única coisa que ele quer é o socorro do céu. Nós já teve vez de entrar na igreja e pegar na mão de todo mundo. Mas já teve culto que eu falo assim: eu não quero que ninguém nem me veja. A única coisa que eu quero é que o Senhor traga a solução para o meu problema. Glória a Deus! E a Bíblia diz que Jesus falou: peraí, que agora eu vou lá. Porque se eu estivesse lá, eles não iam ver tanto milagre. Você sabia que tem oração que você faz agora, que Jesus já te respondeu depois do culto? Você já viu quando você está precisando do socorro, que você levanta, que você ora, a bênção bate lá na sua porta. Mas tem oração que você ora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos e nada acontece. Só que a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão abertos e as mãos estão estendidas. Aleluia! Glória a É Deus! porque Ele está tratando você primeiro para receber a bênção que Ele tem para te dar. Nós pensamos que nós estamos prontos demais. Esses dias eu orei de madrugada, falei assim: pastor, eu acho que nós estamos prontos, porque tudo que Deus já falou. Deus só fala. E eu disse para ele: eu acho que nós estamos prontos para viver. Aí ele me olhou, acho que ele pensou em mandar eu vigiar de novo. Mas antes dele mandar, eu falei: peraí, pastor, eu já tenho a resposta. Nós não estamos prontos, porque se nós estivéssemos prontos, nós já estaríamos vivendo tudo que Deus disse. Aleluia! Nós pensamos que nós estamos prontos. Só que a Bíblia diz que antes que tu fosse formado e gerado dentro da tua mãe, Deus Ele já te conhecia. E Deus já tinha escrito todos os seus dias. E a Bíblia vem dizer que quando Jesus ele vem, de longe Marta vê ele. Por que Marta viu ele? Porque quando Jesus ele estava na casa de Marta ensinando, ela estava ocupada demais para aprender. Quando Jesus estava na casa ensinando, ela estava na correria porque ela queria trabalhar. Eu não sei se com vocês são assim, mas no nosso ministério é assim. Por que você não veio no culto hoje? Ah, pastor, eu estava trabalhando porque eu preciso pagar aluguel. Por que você não veio no culto a semana passada? Ah, porque eu estava trabalhando, pastor, porque eu preciso resolver isso. Você já viu que nós somos a geração que só trabalha? Só trabalha, ainda reclama com Deus porque nós não somos abençoados. Só que eu ainda sou de uma geração que não media esforço para ir para a igreja. Eu sempre conto para os meus filhos, eu ia para a igreja de cavalo. Eu andava 5 quilômetros todos os dias de cavalo para poder ir para a igreja. Eu chegava lá cansada. E quando eu saía renovada. E às vezes eu procurava alguém para ir comigo, não tinha ninguém. Eu falava: gente, mas ninguém quer servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de facilidade. Hoje Deus deu um carro, hoje Deus deu uma moto. Ai, tô cansado demais para ir pro culto. Mas fica em casa, sentado com a perna para cima, mexendo na internet sem parar. E aí quando a luta chega, ela fala: mas Deus não está me vendo. Deus não está me respondendo. Só que eu aprendi que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Servir ao Senhor, eu aprendi as pessoas, elas querem servir ao Senhor quando o bolso está cheio. Quando você entra lá na sua internet, você entra lá para poder fazer um Pix, tem dinheiro. As pessoas querem servir ao Senhor quando tem Coca-Cola todo dia para tomar, é bom, né? As pessoas querem servir ao Senhor quando tem um bife acebolado para comer. Só que eu aprendi com coca, sem coca, com bife, sem bife, e o melhor é adorar o Senhor. Aleluia!
pessoas, elas mudam demais. Elas pensam que servir ao Senhor, adorar o Senhor, é quando elas têm. Só que a Bíblia diz em João que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aquele que ainda adora Ele em espírito e verdade. E eu aprendi, irmãos, que adorar o Senhor é quando a sua vida está toda desandada. É você falar: Deus, está doendo, mas eu estou aqui. Deus, eu estou perdendo, mas eu estou aqui. Aleluia. Deus, eu não estou suportando mais o tamanho do meu problema, mas eu estou aqui. Deus, o Senhor viu que pisou em mim, mas eu estou aqui. Senhor, o Senhor viu que saiu falando de mim o que eu não devia, mas eu estou aqui. Glória a Deus. Irmãos, quando você fala isso para Deus, a Bíblia diz que Deus ele se coloca de pé no trono. Ele se movimenta para te abençoar. E a Bíblia diz que Marta, de longe ela vê Jesus. E ela vem de encontro. Aí ela fala assim para Jesus: Mestre, já chegou tarde. Faz 4 dias que o Lázaro morreu. Quantas vezes que a gente pensa que Deus está atrasado em nos abençoar? Quantas vezes a gente ora, pede, faz campanha, faz jejum e fala: não, Deus nem está vivendo. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: se tu crer, tu verás a glória de Deus. E eu carrego essa palavra comigo. Porque Jesus olhou para ela e disse assim: se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Eu e você precisa crer. Nós precisamos nos levantar. O pastor aqui preocupado, gente, com multidão, não, irmão. Se tiver 2 ou 3 aqui, Jesus quiser operar, ele opera. Aleluia! Se não tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz. Nós preocupamos se a igreja está cheia, né, pastora? Nós ficamos preocupados, cadê o irmão que sumiu? Só que eu aprendi, irmãos, que nós prestaremos conta com o Senhor. Porque a Bíblia diz que se eu e você permanecer e perseverar até o que nós receberemos a coroa da salvação. Glória a Deus, E sabe quando você mostra que você é fiel com Deus? Hoje eu vi que as irmãs já cantam com a perfeição. Eu falei: Jesus, se eu cantasse metade que essas irmãs cantam. E Jesus ele disse assim para mim quando as irmãs estavam louvando: o segredo para vencer as maiores batalhas da vida é adorar o nome dele. Aleluia. É a adoração que movimenta a mão de Deus. Sabe o que eu aprendi com isso? Eu aprendi a adorar o Senhor. Você vai falar assim: pastor, mas é muito fácil. Você não sabe o que eu estou passando. Eu falo assim: pastor, é muito fácil. Você não sabe das minhas dores. Irmãos, para quem está aqui pregando hoje para você, só eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Glória a Eu Deus. aprendi a adorar o Senhor quando eu tive que morar de louco. Eu aprendi a adorar o Senhor quando me expulsaram de casa. Eu tive que procurar uma casa para morar. Eu aprendi a servir ao Senhor o dia que eu perdi a minha mãe assassinada, que não tinha nem lugar para enterrar o corpo dela. E no culto hoje eu fui pregar e falar que Jesus ele faz. Eu aprendi a servir ao Senhor o dia que eu perdi o meu avô, e eu tive que ir para a igreja para falar que Jesus ele faz. Aleluia. E tem situação que Deus, nós provamos o nosso caráter quando nós perdemos. Porque ganhar e glorificar o nome dele é muito fácil. E vai fazer poucos meses que eu perdi meu irmão de 36 anos. Não tinha uma doença. E Deus usou um vaso e disse assim: eu vou levá-lo para a salvação. Eu orei, eu busquei, eu desci, me consagrei. Deus disse: não. E era a única pessoa que tinha me restado. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. Foi a única pessoa do meu sangue que tinha me restado. Eu fui para a igreja, orei, me consagrei. Deus falou: não. E eu queria tanto ouvir um sim de Deus, porque nós que servimos a Ele, irmão, nós não gostamos que Deus fala não. Porque se Deus fala não, a gente já faz birrinha. Eu não vou te servir mais. Eu não vou para a igreja mais. Se o pastor me der a oportunidade, eu não vou mais fazer o que o Senhor mandou eu fazer. Porque nós gostamos de fazer birra com Deus. E sabe quando nós fazemos birra com Deus, o que Deus faz? Nada. Porque Ele, sem mim, sem você, Ele ainda continua sendo Deus. Ou você vai e faz, ou você vai e faz. E eu orei, fiz jejum. O pastor falou assim para mim: você já orou, você já jejuou, deixa na mão de Deus. Eu falei: não, Deus ainda não disse nada. Aí uma irmã ligou e falou assim: Deus manda dizer para você que Deus vai levar o seu irmão para a salvação. E o dia que Deus disse isso, eu olhei para o pastor e falei: pronto, eu não jejuo mais, eu não oro mais, e eu não vou descer mais.
Aí o pastor se revoltou, porque naquela hora que eu estava orando, falei, Jesus, ele deu a última palavra. E aprenda que quando Deus dá a última palavra na sua vida, ninguém ele pode interferir. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, eu vou orar. Falei, então ora tu, porque Deus já falou comigo que ele vai levar. E era na madrugada, o pastor ele estava orando. E ele parava de repetir o nome do meu irmão. E ele ficava falando, eu falei, pastor, para de orar, Jesus já falou que vai levar. Aí ele falou assim, mas é a única pessoa que te resta. Eu falei, mas Deus já deu a última palavra. Aleluia. E você tem que aprender a ouvir o não de Deus. Meu Deus. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, eu vou continuar orando, se eu quiser orar, porque eu estava sentada. Eu estava sentada com o meu celular na hora, 2 horas da manhã. E Deus ele disse assim pra mim, me entrega a vida dele. Porque eu só estou esperando você me entregar a ele. E eu olhei pro pastor, falei, você falou comigo? Ele não. Aí Deus falou assim de novo comigo, falou assim, me entrega a ele. Que eu estou esperando você me entregar a ele. Aí eu olhei, eu entendi e conheci a voz do meu Deus. E eu falei assim, Senhor, está nas tuas mãos. Isso foi 2 horas da manhã, e o pastor está aqui, eu estou no altar, eu não tenho precisão de mentir. Quando foi 2h02 da manhã, o hospital mandou uma mensagem assim, faleceu. E a gente estava numa festividade como essa na nossa igreja. E o pastor falou assim, vamos cancelar, vamos pro velório. Eu falei, se tu quiser, vai tu pro velório. Porque Jesus, quando o discípulo olhou, falou assim, mestre, deixa eu sepultar os meus. Jesus olhou e disse assim, os mortos enterrem os mortos, me siga. E eu olhei pro pastor e falei, se quer ir pro velório, vai tu, porque eu vou pro culto essa noite e ainda vou falar que Jesus ele faz. E quando nós saímos pro culto, irmãos, o resto da família tudo ligando. E o pastor falou assim, vamos lá. Eu disse, pastor, entenda que quando tem vida, tem alguém que precisa ouvir que Jesus ele faz. Porque se Deus não deu uma oportunidade para o meu irmão, ele está dando oportunidade para alguém que está num culto como esse. Aleluia! Ele disse um não para mim, não é que ele vai dizer um não para você. E no altar da igreja, eu falei, Senhor, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, foi feita a sua vontade. Mas eu estou sofrendo. E eu falei assim para Jesus, eu estava sentado no altar, Deus ele disse assim para mim, nem sempre eu vou te falar um sim, mas em todas as suas lutas eu vou passar contigo. Aleluia. E quando Deus ele disse isso para mim, eu falei, amém. Está doendo hoje, mas a Bíblia diz em Jó que ele é o Deus que faz a ferida, ele é o Deus que sara a ferida. Ele é o Deus que permite você perder, mas ele também é o Deus que te levanta. E a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para Marta e falou assim, Marta, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Só que Maria foi diferente. Quando Maria veio, porque Maria sempre estava disposta a ouvir o que Deus tinha para falar. Quando Maria veio, Jesus olhou para ela e a Bíblia diz que Jesus ele chorou. Sabe por que Jesus chorou? Porque Maria sempre estava disposta a ouvi-lo. Sempre parava para escutá-lo. E se você tem servido ao Senhor, se você tem sido fiel ao Senhor, eu vou dizer para você, isso está tocando o coração de Deus. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Maria e falou assim, me leva lá onde colocar Lázaro. Tem situação que você tem que se movimentar para Deus mover por você. A Bíblia diz que Maria levou o mestre. E quando chegou na porta do sepulcro, Jesus ele disse assim, ó, tira a pedra. Você sabia que tem situação que a gente espera Deus resolver e Ele quer que nós resolvamos? Tem situação que a gente senta, cruza o braço e fica esperando de Deus. E Deus está esperando você dar o primeiro passo. E a Bíblia diz que quando removeram a pedra, isso está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, ele chamou Lázaro pelo nome. E sabe o que eu entendo dessa palavra? Jesus, ele chegou com voz suave, ele disse assim, Lázaro, sai para fora. Sabe por que Jesus, ele disse assim, Lázaro, sai para fora? Porque se ele chega, ele fala assim, sai para fora, você está no nome de muitos mortos e ia ressuscitar pelo poder da tua palavra. Sabe por que Deus, ele se coloca de pé? Ele fala assim, hoje eu vou abençoar Maria. Porque a bênção da Maria, ninguém vai tomar posse no lugar. Porque se Jesus, ele chega e ele só fala assim, sai para fora, eu fico pensando na multidão de mortos que não ia sair para fora. Porque a Bíblia diz que antigamente, quando as pessoas elas eram enterradas juntas. Pensa se Jesus não fala Lázaro. Quantas pessoas que não iam se levantar? Por isso que quando Deus ele quer te abençoar, e a Bíblia diz em Isaías 43, que você vai passar pelas águas, mas não vão te afogar, pelo fogo não vai te queimar, porque Ele é o Deus que te chamou pelo teu nome. É Deus dizendo, a luta não te para,
porque eu te chamei pelo teu nome. E se Deus ele te chamou pelo teu nome, ele se responsabiliza pelo resto. E a Bíblia diz que lá vem Lázaro, sem saber nem o que está acontecendo. Aí Jesus diz assim, desatai-o e deixai-o vir. E a Bíblia diz que começaram a perseguir aquele que foi ressuscitado. Sabe o que Jesus está dizendo? Vão te perseguir depois que você for abençoado. Vão te perseguir ainda mais depois que você tomar posse daquilo que você tanto tem orado. Vão se levantar, vão te acusar, vão te defamar depois que você recebeu o que Deus disse que daria sobre a sua vida. Só que a Bíblia diz que no Lázaro ele continuou, permaneceu falando no nome daquele que tinha ressuscitado ele. Eu queria que você se colocasse de pé, rapidinho, que as horas já foram embora, nós já vamos encerrar. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero que você olhe para essa pessoa aí, bonita que está do seu lado. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí, você pode olhar para mim, viu? Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Eu quero que você diga assim para ela: é hoje. É hoje. Não, mas diga com voz de profeta. Diga: é hoje. É hoje. O dia do seu milagre. É hoje. É hoje. Que Deus está se levantando para te abençoar. Deus está se movendo para te abençoar. Amém? Se assenta dando glória para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pedi para você levantar, porque sentada a voz fica meio oprimida. A voz fica presa. Aí quando a gente se levanta, porque a Bíblia diz que Deus, ele olhou e disse assim, ó, que os covardes voltam para trás, mas que tem coragem vão para a guerra. E eu vou dizer hoje para você, Deus não chamou ninguém covarde. E Deus ele diz assim para você, ó, os covardes voltam para trás, mas Deus te chamou como um soldado valente. Deus ele diz assim para você, até quando você vai reter o seu chamado? Até quando você vai se esconder do que Deus te chamou para fazer? Porque quando eu olho para você, eu estou vendo alguém que Deus revela, que Deus fala, que Deus dá sonho, que Deus dá visão. E você tem orado, Deus diz assim, diga para ela que as dores do corpo que ela sente é porque ela está pagando o preço pela desobediência. Porque eu olho para alguém que sente dor na coluna, que sente dor nas pernas, que sente dor na cabeça, que sente cansaço físico dia após dia. E Deus ele disse assim para mim, diga para ela, quando ela deixar de ser covarde, de se disponibilizar na obra, eu vou dar aquilo que ela tanto espera. Tem algo dentro do seu coração que você ora há anos e você ainda não tomou posse. E Deus ele disse assim, o dia que tu abrir a tua boca e entregar tudo o que eu tenho te revelado, eu vou começar a fazer na sua vida. O Senhor diz assim para você, eu me responsabilizo pelo teu chamado. Ninguém dá nada por você, porque não conhece a sua história. E é engraçado que, ó, vamos ajudar o A, eu tô lá. Vamos ajudar o B, eu também tô lá. Mas quando você precisa, ninguém bate na porta da sua casa. E você passou uma luta, porque Deus disse assim para mim, esse ano foi o ano da aprovação na sua vida. Você falou, Deus, eu ajudo todo mundo, eu preciso, eu estou sozinha. E Deus disse assim, eu nunca te deixei sozinha, porque o meu Espírito tem te fortalecido. E o Senhor disse assim, eu vou visitar a tua parentela um por um. E eu digo assim para ti, a tua oração eu estou ouvindo. Porque você tem pagado um preço pela tua família. Porque pensa alguém que tem um coração duro pela sua família. Pensa alguém resistente na sua família. E você falou assim, Deus, até quando? Deus disse assim, diga para ela, não te preocupa não, você vai bater no peito e vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta a sua mão, assim, você que está com a Bíblia atrás, isso, você, levanta a sua mão. Porque eu estou olhando para alguém que tem um chamado de Deus. E quando eu olho para ti, eu vejo um cajado que fica dando voltas assim em você. Deus disse assim para mim, diga para ele, que assim como eu escolhi Davi, eu também escolhi ele. E o Senhor disse assim, ó, queira o diabo ou não, queira a sua família ou não, queira a opinião de alguém ou não, Deus ele vai te levantar. Aleluia. E o Senhor disse assim, eu vou te levantar para confundir muitos que batem no peito e pensam que é. Glória a Deus. O Senhor ele disse assim, diga para ele que eu dei para ele palavra de conhecimento, sabedoria, e eu dei um grande entendimento para ele. Glória. Só que Deus disse assim para mim, diga para ele descer mais. Porque quanto mais ele desce, mais eu levanto ele. Não estou dizendo que tu está orando pouco, mas eu digo só o que Deus manda dizer. Deus disse assim, diga para ele descer mais. Porque quanto mais ele descer, mais eu vou levantá-lo. E o Senhor ele disse assim, eu vou te levantar para confundir alguém que olhou para você e disse assim, nunca vai ser. E Deus disse assim, te
vai viajar muito. Você vai viajar muito. Não sei para onde Deus vai te levar. Só que Deus diz assim, você ainda vai viajar muito, fazendo o íntimo do Senhor. Porque Deus, Ele conta contigo para uma grande obra, diz o Senhor para você. Glória a Deus, aleluia. Eu lembro de você. Menos mais ou menos. E Deus, quando você estava tocando e cantando, Ele disse assim para mim. Diga para Ele que a chave está retida no mundo espiritual. Porque você falou assim, Deus, quando as coisas estão bem para você está bem espiritual. Mas quando o negócio desanda, você enfraquece. E Deus, Ele disse assim para mim, diga para Ele que de onde Ele saiu, Ele não vai voltar. Aleluia. Porque Deus disse assim para mim, se preciso for, eu abro a cova, eu desço Ele, mas eu não perco Ele mais. Porque Deus disse assim, um acidente que era para ter te matado, Deus, Ele te guardou por vida. Porque Ele te ama demais para te perder. E o Senhor disse assim, eu não só te chamei para cantar, mas te chamei para pregar. Te chamei para profetizar. E eu vou restaurar e restituir tudo que você perdeu. Porque você trabalha e não prospera. Você luta e não prospera. Meu Deus! E o Senhor diz assim, ó, a chave da prosperidade está quando você se entregar de todo o seu coração na minha presença. Porque Deus disse assim, ó, tu vai prosperar como nunca. O dia que você falar assim, Deus, a minha vida é do Senhor. Porque Deus, Ele disse assim para mim, você entrega a sua vida para Ele. A luta vem, você fala, Deus, está difícil, eu vou parar, não vou cantar mais, porque está difícil o negócio. Deus, Ele disse assim para ti, canta, sofrendo ou sem sofrer. Me adora, sofrendo ou sem sofrer. Porque quando você se entregar de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E é engraçado que Deus, Ele disse assim pra mim. Deus, Ele vai te dar o carro, mas o carro. Porque você já sonhou muito. Mas pensa alguém que passa guerras espirituais que outros personagens não passam. E Deus, Ele disse assim para você, Ele te libertou para você libertar, Ele te curou para você curar. A sua vida sentimental, meu Deus do céu, o negócio que era difícil de fluir. É uma perseguição muito grande no mundo espiritual. Porque Deus disse assim, eu te chamei para fazer a diferença nessa terra. Deus disse assim, ó, sentimental, espiritual e financeira, a sua vida vai mudar. Porque Deus, Ele precisa calar a boca de alguém que tem o seu sangue e não dá nada por você. Porque Deus disse assim para mim, que tem alguém que carrega o mesmo sangue que você, que olha e fala assim, esse aí dura pouco tempo na igreja e sai de novo. Esse aí é um cara e levanta, Só que Deus disse assim, eu vou calar a boca dessa pessoa e eu vou mostrar que eu sou Deus que te chamei para viver com esse aqui. Difícil o negócio. Então, melhor uma coisa que a outra. E é tão engraçado que o inimigo luta tanto com você para fazer você desfalecer. Porque você é o alicerce da sua casa. Você é quem mantém toda a sua casa de pé. E Deus, Ele diz assim para você, a sua vida não vai ficar do jeito que está, porque Deus está colocando o ponto final. Então, você sentar lá com você, Deus, até quando? Aonde que eu estou errando, Senhor? O que eu estou fazendo errado, que o negócio não está certo para mim? E Deus diz assim para você, não é erro seu, mas é Deus mostrando para o diabo que Ele te chamou para vencer. E Deus diz assim para você, ó, o inimigo ele tentou mexer na tua imunidade, o inimigo ele tentou mexer no teu hormônio, ele tentou tocar na sua pressão, ele tentou tocar na sua finança. Na sua finança o negócio deu assim, ó, travou. E travou bem travado. Só que Jesus diz assim, eu estou destravando hoje financeiramente, porque a sua vida vai construir. Deus diz assim, ó, quando você mais precisou, você procurou alguém, bateu assim na porta, virou as costas para você. Só que Deus diz assim, o tempo revela quem é quem. Se você permanecer, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus diz assim, até o final desse ano, Deus ele vai te reerguer para viver algo muito grande de Jesus.